Tarde, pessoal, tudo bem? Vão entrando aí para nossa conexão ao meio-dia de hoje. Enquanto isso, vou servindo aqui a minha água. Vão entrando aí, gente, para nossa live. Como eu falei, agora a gente vai ter o nosso programa, vai ser toda terça e quarta, lives aqui no canal, conexão ao meio-dia. Vamos almoçar juntos. Oi, Adriana, tudo bem? Manuel, tem mais gente entrando aí, pessoal, vai entrando. Eu quero saber aonde que vocês estão, da onde vocês estão me assistindo. Vão entrando aí, gente. Vão entrando. Isso, vão entrando aí, gente. Vão entrando. Então, hoje a nossa live a gente vai falar um pouco sobre prospecção de clientes. Ontem aqui eu falei um pouco sobre posicionamento, sobre funil de marketing, sobre a importância do posicionamento, né? Você que tá aí na advocacia, que você já tá aí há anos na advocacia e você quer aumentar a sua prospecção de clientes, você quer aumentar a sua atração de clientes. Então eu falei ontem do primeiro pilar, que é o posicionamento. Aliás, são 4 pilares, né? Que eu falei que é muito importante o advogado, ele entender, ele desenvolver, para que ele realmente possa construir uma advocacia lucrativa. O que eu vejo é que hoje nós temos 2 tipos de advogados, 2 tipos de escritórios de advocacia. Aqueles que são extremamente tradicionais, tá? Que ficaram lá presos, tá? Na forma de se fazer advocacia do século XX, em que era uma advocacia extremamente artesanal e que a prospecção de clientes era apenas por indicação de clientes. Ou seja, o advogado ficava trancado dentro do escritório dele, trabalhando só no operacional. O que cabia a ele era ter muito conhecimento técnico e só, para ele ser um bom advogado. Essa forma de advogar, essa forma de ter sucesso na advocacia funcionou durante muito tempo, durante muitos anos. Mas hoje ela não funciona mais. Só que a gente ainda vê muita resistência no mercado, ainda existem muitos advogados tradicionais que não querem aceitar essa nova era, não querem aceitar o digital, não querem entender outras formas de prospectar clientes, não querem nem aprender como fazer isso. Eles entendem que ficando da forma como eles aprenderam é o que basta. Só que, infelizmente, esse advogado que pensa assim, por mais que ele tenha muito conhecimento técnico, que ele tenha muito tempo de carreira, ele tá com os dias contados. E nós temos outro tipo de advogado, outro tipo de escritório, que são advogados que já entenderam a nova era, que já entenderam a importância de se tornar advogados de negócios, de desenvolver uma mentalidade, que eu falei ontem, dos 4 pilares, a mentalidade de negócios, de enxergar sim o escritório de advocacia como uma empresa e com isso desenvolver nele, tá, um olhar empresarial do escritório, desenvolver nele uma mentalidade de negócios, porque tudo começa por você. Tudo começa pela sua mentalidade. Você já ouviu falar do termo metanoia? Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou introduzindo o nosso tema. Metanoia, começa tudo aqui, ó, numa renovação da nossa mente. Porque é a nossa mente que nos direciona. Porque é aquilo que a gente acredita aqui na nossa mente que vai nos direcionar nas nossas ações e que vai acabar nos trazendo resultados. Os nossos resultados são uma consequência das nossas ações. E as nossas ações são uma consequência da nossa mentalidade, da nossa forma de ver a vida, da nossa forma de pensar, da nossa forma de enxergar a advocacia. Então, aqueles advogados que já entenderam estão buscando se desenvolver como empresários. E para você se desenvolver como empresário, você precisa primeiro mudar a sua mentalidade. Começar a enxergar o seu escritório como um negócio e buscar capacitação. Não existe mudança sem antes você buscar essa capacitação, que é essa mudança de mentalidade e essa mudança de comportamento.
Muito dos seus resultados, muitos advogados que hoje estão estagnados, que não conseguem romper o teto de faturamento que já atingiram, estão tendo esses resultados insatisfatórios que tá te mantendo estagnado por uma falta, tá, de desenvolvimento, de capacitação que te permita enxergar além. Porque quando você desenvolve a sua mentalidade, você enxerga além do que hoje você enxerga. Mentalidade fica muito, restrita. Então, esses advogados que hoje já entenderam estão buscando essa capacitação. E aí, o segundo pilar que eu falei ontem foi o posicionamento. Você começar a se posicionar para o público certo. Você entender que é importante você ter um público-alvo. Não adianta querer falar para todo mundo. Então, ontem a gente falou um pouco sobre posicionamento. A live já saiu do ar. Ela era uma live por 24 horas, assim como essa de hoje. Vai ficar apenas 24 horas. E ela vai ser colocada lá no canal, na minha plataforma Advogado de Negócios, para que meus alunos possam assistir depois também. Bom, então o segundo pilar é o posicionamento que eu falei ontem. Depois vem o terceiro pilar, que é desenvolver estratégias de marketing. Para que servem as estratégias de marketing? São inúmeras as estratégias de marketing. Não é só estar na rede social. Lê do engano se você acha que para fazer marketing basta você ter um perfil bonitinho, catalogado com peças bonitinhas na rede social. Não é isso marketing, tá? Marketing precisa ter estratégia para você atrair o público certo. E as estratégias vão depender de quem é o seu público-alvo, o que você vende, quais são os seus serviços, qual é o seu modelo de advocacia, que a gente trabalha lá na mentoria com os meus mentorados, eles entendem qual é o modelo. Então, dependendo de qual é o seu modelo de advocacia, para quem é o seu serviço, quem é o público-alvo que você quer ter no seu escritório, vai variar a sua estratégia de marketing, tá? E quando você joga o seu marketing para uma agência que faz um marketing massificado para tudo quanto é profissional, ela não vai ter o cuidado em pensar nas estratégias de marketing que vão funcionar para você. Porque ela não tem nem o cuidado de pensar no teu posicionamento, ela não tem o cuidado de pensar no seu modelo de negócios, no seu modelo de advocacia, na sua visão de futuro, nos seus objetivos, tá? No que você quer conquistar. Então, ela não traça um planejamento estratégico de marketing para você. Por isso que daí você não tem resultados no marketing. Então, existem inúmeras estratégias no marketing. A gente trouxe ontem aqui, eu trouxe uma das minhas mentoradas, e a gente falou de uma que ela usa a rede social, tá? E ela tem usado vídeos para poder se conectar com o público-alvo dela. Isso tem funcionado para ela. E também nós temos o quê? Funis de vendas, que é o que eu vou falar um pouco aqui hoje com vocês. Sobre canais de prospecção, por funis de vendas, para que você possa não só atrair clientes, mas fechar contratos. Fechar contratos constantemente na sua advocacia. Se você passa semanas, meses sem fechar um contrato, você está muito errado na sua advocacia. Porque não é normal, não tem que ser normal você passar semanas, meses sem fechar um contrato na advocacia. Sabe por que isso não é normal? Porque o advogado, o propósito dele, a missão dele é resolver problemas. É resolver problema do seu público-alvo. Aquilo que você é expert em resolver. E hoje o que as pessoas mais têm são problemas. Então, se você não está conseguindo fechar contratos por todos os meses, tá? No mínimo 5 contratos por mês, tem alguma coisa muito errada na sua estratégia de atração de clientes e de fechamento de contrato. E aí você precisa buscar esse desenvolvimento para que você saia da estagnação que você se encontra hoje, para que você possa desenvolver estratégias, canais de prospecção, vendas para fechar mais contratos, tá? Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre isso. E o quarto pilar, que eu gosto muito de trazer, que é o que os meus mentorados também desenvolvem na mentoria, é a gestão estratégica. Porque também não adianta nada você fazer isso sem você ter um planejamento estratégico, uma visão de futuro, clareza. Clareza. Eu falo que clareza é poder.
Quando você tem clareza do que você quer conquistar, você desenha o seu caminho, se direciona no seu caminho, tá? E consegue traçar um plano de ação para você. Não queira copiar o que está todo mundo fazendo. O que a gente vê muito hoje aqui no Instagram, na rede social, são os gurus. Os gurus do marketing, os advogados gurus que ficam vendendo para os advogados que você vai ficar milionário em pouco tempo. E quem já está na advocacia há muitos anos, quem já é macaco velho como eu, sabe que você não fica milionário da noite pro dia. Ninguém fica milionário da noite pro dia. Até porque as estratégias que eles falam não funcionam para todo mundo. Eu, por exemplo, eu tenho mentorados que o nicho que ele atende são nichos escaláveis. Então a gente consegue traçar um tipo de estratégia para ele, porque o nicho dele é escalável, tá? Então tem um tipo de estratégia, uma rede social específica, a forma dele se comunicar por causa do público-alvo dele, o serviço que ele vai oferecer. Eu atendo outros mentorados que o serviço dele é muito alto ticket. O que são serviços de alto ticket? É de muito alto valor. O público-alvo dele também é um público-alvo muito selecionado, muito elitizado, com um problema muito específico. Ele também quer se colocar, tá, o posicionamento como um advogado de muito alto valor. Então, o modelo de negócios dele não é de uma advocacia de escala por quantidade de clientes, e sim uma advocacia de escala por qualidade de clientes e alto valor pago pelos serviços dele. E aí, determinadas estratégias que você escuta aqui na rede social, se você fica seguindo vários gurus, se você me segue e segue vários outros influencers, gurus do marketing, você fica aí só de forma gratuita, pegando dica, isso te confunde. Confunde aqui a sua mente, confunde e você fica pegando várias dicas e querendo aplicar na sua advocacia e não dá certo quando você não tem essa clareza, esse direcionamento do que serve para você, para o seu modelo de negócios. Então, o quarto pilar que é extremamente importante, se você realmente quer construir uma advocacia de sucesso, é o planejamento estratégico. Deixa eu só tomar minha água aqui, gente, pra gente continuar. Então, como eu estava falando, existem dois tipos de advogados de escritório de advocacia hoje em dia. Aquele que é muito tradicional, que se nega, tá? Se nega a aceitar não só o digital, mas a aceitar que ele precisa desenvolver esses 4 pilares, ele precisa se capacitar, ele precisa se desenvolver para que a advocacia dele não morra. E aqueles advogados que já entenderam a necessidade disso e que estão buscando se desenvolver. Mas ainda aqueles que estão buscando se desenvolver, eu vejo também 2 tipos de advogados dentro disso. Aqueles que ainda estão estagnados, porque ainda não conseguiram aplicar de forma correta as estratégias dentro do seu modelo de advocacia. E aí eles estão estagnados. E tem aqueles que já estão conseguindo ter resultados, porque estão buscando essa capacitação e estão aplicando as estratégias corretas dentro do seu modelo de negócios. Então, gente, pessoal aí assistindo, que legal, gente. Vão botando seus comentários aí pra mim, vão colocando as suas dúvidas. Eu quero saber em qual modelo você se enquadra. Você hoje se vê como um advogado extremamente tradicional que tem dificuldade de enxergar, de se colocar como um advogado de negócio, ou você já tá naquela fase em que você tem uma boa carteira de clientes, mas você se sente estagnado. Você quer avançar e você quer conhecer outras formas de prospecção de clientes que não seja somente indicação para que você possa crescer ainda mais na sua advocacia. Então essa live aqui vai te ajudar a clarear, tá? Para que você possa entender o que você tem que fazer. Então, gente, só entrando um pouco aqui no assunto, o Ricardo, você tá aí? Inclusive, eu vou trazer aqui um dos meus mentorados que tá aplicando um dos funis de vendas. Então, assim, eu não vou ter como entrar hoje em todos os canais de prospecção. Existem 10 canais de prospecção que você pode usar para atrair mais clientes para sua advocacia. Então, hoje eu vou falar sobre um dos canais, tá? E nas próximas lives eu vou trazendo outros canais para vocês, tá? Mas existem 10 canais de prospecção. 5 canais que você pode usar no digital, tá? No online, por isso que é muito importante, sim, a presença online. A gente viu ontem o caso da Ana Maria. E também existem 5 canais que você pode explorar hoje mesmo no presencial. No presencial, gente.
sem precisar estar aqui no digital. Eu tenho mentorados lá da comunidade que começaram a mentoria lá comigo, e no início começaram aplicando canais do presencial. E só por já estarem aplicando esses canais do presencial, já tiveram muito resultado. Em poucos meses, triplicaram o faturamento da sua advocacia. Porque entenderam os canais, começaram pelos canais presenciais, offline, que a gente chama, e com isso já tiveram resultados. Então, é importante você sair só daquela coisa do indicação. Porque quando você fica dependendo só de indicação, você limita muito o seu crescimento financeiro. Você está colocando o seu crescimento financeiro nas mãos do acaso, nas mãos de outra pessoa. Porque o que é indicação? Indicação é um cliente seu, uma outra pessoa que te indicou para um terceiro. Falou de você, falou do seu serviço e te indicou. E existe também, além da indicação, um segundo modelo, já entrando um pouco aqui, segundo modelo, que é a recomendação. Existe uma diferença entre indicação e recomendação. Recomendação é quando alguém te vende sem você estar presente, quando alguém entende muito bem o que você faz e te vende, fala muito bem de você, vende o seu serviço e a pessoa já chega para você já querendo te contratar. Você praticamente não tem esforço nenhum. A pessoa já quer te contratar. Indicação é alguém que só fala, procura fulano de tal. Eu preciso de um advogado que faça família. Procura fulano de tal, ele é advogado de família. Só falou isso, ele te indicou. Só que você não tem como controlar as indicações, tem? Você não tem como controlar quem vai te indicar, quando você vai ter uma indicação e se você vai fechar contratos com aquela indicação que veio. Pode ser que você não feche. É claro que uma pessoa que vem por indicação, ela já vem muito mais quente para você, porque uma pessoa falou que era para te procurar, falou que você era especialista. Mas ela não vendeu por você, ela não te recomendou, vendeu por você. Então existem esses dois modelos diferentes também, indicação e recomendação, tá? Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Muita gente aqui assistindo, muito bom. Então, Ricardo, vem para cá, a gente vai falar sobre um dos funis, tá? De prospecção de clientes, só que hoje a gente vai falar sobre um funil de prospecção. Você que já está querendo dar seus passos online, a gente falou ontem sobre alguns, né? A gente falou sobre um dos canais de prospecção online, que é a rede social. A rede social, gente, é um dos canais de prospecção online. E dentro da rede social, você pode ter orgânico e também tráfego pago, tá? Tráfego pago para que você possa ainda ter mais pessoas chegando no seu perfil. E isso tudo vai depender, a rede social, de quem é o seu público-alvo. Para quem você quer falar, para quem você quer vender os seus serviços, tá? E aqui, quando eu falei dos advogados tradicionais, tudo bem, Ricardo? Vai se ajeitando aí. Quando eu falei dos advogados tradicionais, eu quero fazer aqui uma comparação com vocês, tá? Quem aqui lembra da Xerox? Quem aqui lembra da Xerox? A Xerox, né? Era a empresa, né? Que a gente até conhecia o fato de tirar cópia como Xerox, né? E o que aconteceu com a Xerox quando veio, gente, o mundo digital? Quando veio o mundo digital, a Xerox simplesmente faliu. Quem lembra aqui da Blockbuster? A Blockbuster, que era uma locadora, né, de vídeos. A gente tinha costume de, no final de semana, ir em locadora de vídeo para alugar vídeo. A Blockbuster cresceu muito, ela vendia muito, ela tinha em tudo quanto é lugar. E eu ia na Blockbuster, alugava o vídeo, eu ficava com tantos dias com vídeo. Se eu passasse o tempo, tinha que pagar multa. Era essa forma que a gente tinha de nos divertir, de assistir vídeo em casa. Mas, com o tempo, veio o quê? A inovação, a mudança de era, gente, a mudança de tempo. E veio a Netflix. E você sabe qual é a história da Netflix e da Blockbuster? A Netflix chegou a procurar, era uma startup, estava iniciando, veio procurar a Blockbuster para oferecer para a Blockbuster a ideia de vídeo, de filme em streaming, tá? E veio propor para a Blockbuster entrar como sócia investidora, porque era uma startup, tá? A Blockbuster não acreditou
não acreditou na proposta, tá? No produto da Netflix e rejeitou. Rejeitou o convite, a proposta para se tornar um sócio investidor. Em pouco tempo, em um ano, a Blockbuster faliu. E hoje, o que é a Netflix? A Netflix é a maior, né? É a maior plataforma de filmes, de vídeos em streaming. Depois vieram outras copiando o modelo de negócios da Netflix. E é isso que a gente vê com os advogados tradicionalistas. Os advogados tradicionalistas que se negam a sair do velho modelo jurássico de advocacia são como a Xerox, como a Blockbuster. Em pouco tempo vão morrer. Vão morrer porque não vai se sustentar. Tem muita gente no mercado. Aí a gente vem para o outro lado. Tem muito advogado no mercado. São mais de 1.400.000 advogados no mercado. A gente tem muito advogado recém-formado, muito advogado novinho, que não tem nada a perder, que estão seguindo os gurus do marketing, que estão vindo para a rede social, não tem nada a perder. E eles estão tirando o mercado de muito advogado experiente, de muito advogado competente, que tem pós-graduação, que tem mestrado, que tem doutorado, que se gaba falando para mim: Lisandra, eu tenho muita experiência, eu tenho muito curso, eu tenho muita especialização. E eu não sei por que eu hoje estou com muito menos cliente. Os clientes estão indo para os meus concorrentes. Aí é fácil ver. Vai olhar o que o teu concorrente está fazendo. O teu concorrente, ele aumentou os canais de prospecção dele. Ele está em todas as redes sociais. Ele tem estratégia de marketing. Ele tem estratégia de prospecção. Ele não está dormindo no ponto. Ele já entendeu que a nova era é a era do digital, é a era do empreendedorismo. Então, existe um processo para você se manter no mercado e para você crescer. E se você rejeitar esse processo, se você fechar os olhos para isso, você que está aqui me assistindo e que se nega, é a próxima Blockbuster, é a próxima Xerox. Alguém colocou aqui a próxima Kodak, que em pouco tempo vai ter que fechar as portas do seu escritório, porque você não vai aguentar só ficar esperando sentado o cliente cair por indicação. E aqui a gente tem o Ricardo como um excelente exemplo. Ricardo, que entrou na comunidade há pouco tempo, né, Ricardo? Você entrou no início desse ano. E, inclusive, quando você me procurou, né, Ricardo? Ainda falou para mim: eu não sei se eu vou entrar porque eu estou fazendo mestrado e eu não vou ter tempo. E aí eu te fiz uma pergunta, né, Ricardo? O teu mestrado está te ajudando a trazer clientes? Mestrado é para outra coisa, na verdade, né? O mestrado é para você evoluir a sua pesquisa acadêmica, é uma coisa acadêmica, não é profissional. Ajuda um pouco, dependendo da área, se você for para um mundo mais corporativo, mas se você for para a advocacia digital, ele tem pouca relevância, na verdade. Na verdade, como a gente conversou, nada contra mestrado, gente. Mas o mestrado, aí vem o planejamento estratégico, vem a visão de futuro, a clareza. E aí, quando eu conversei com você, eu perguntei por que o mestrado estava nos seus planos. O mestrado, ele é muito bom se você quer ter uma vida acadêmica, se você quer dar aula, se dentro do seu plano de carreira como advogado, você quer dar aula, tá? Você quer ir para o mundo acadêmico, você quer escrever artigos acadêmicos. Até porque dando aula ali é uma das formas de você ter visibilidade como advogada. Aí vem o posicionamento. Lembra que eu falei ontem do posicionamento? Como que você quer construir o seu posicionamento, tá? Então você quer ir para o mundo acadêmico, você quer construir a sua visibilidade no mundo acadêmico. Eu conheço muitos professores que são bons advogados, também são bons professores e que por causa da sala de aula prospectam clientes, mas não necessariamente isso acontece, porque eu também, do outro lado, eu conheço alguns advogados que também são muito acadêmicos, que são muito professores, são muito bons professores e ponto. Eles não desenvolveram as habilidades de vendas, então eles não conseguem usar, tá, a sua entrada em sala de aula, eles não conseguem usar esse seu conhecimento profundo para vender. Porque uma coisa não leva a outra.
você ter muito conhecimento técnico, você ter mestrado, você ser acadêmico, você dar aula, não necessariamente vai te ajudar a trazer clientes se você não tem essa habilidade desenvolvida. Por isso que é muito importante você buscar desenvolver isso. Então, o mestrado, ele tem que estar dentro do seu plano de carreira e pode sim te ajudar, se você conseguir desenvolver a habilidade de usar isso como uma habilidade, um canal de prospecção de clientes também. Então, ele vai ter duas funções: te levar para o mundo acadêmico, te posicionar, tá, no mundo acadêmico, te trazer uma renda do mundo acadêmico e você ainda usar isso como uma estratégia para trazer clientes para o seu escritório, tá? Mas isso precisa ser desenvolvido. E aí o Ricardo veio e entendeu, realmente só o mestrado não vai me ajudar a trazer clientes, né, Ricardo? Isso aí. O mestrado, na verdade, ele serve para, como a Lisandra bem comentou agora, serve muito para a parte acadêmica. Você pode usar o mestrado para poder prospectar clientes em sala de aula, inclusive em outras formas estratégicas que a Lisandra ensina no curso. Eu vou dar só uma palhinha aqui, só para poder não falar muito, até porque a gente não tem tempo para isso. Mas, por exemplo, se você quiser ser um parecerista, então muitas pessoas contratam pareceristas porque ele já tem experiência acadêmica em escrita, em resolução de problemas. Então, existem várias formas que eles ensinam lá para poder utilizar também o mestrado para prospecção de clientes. Mas ele sozinho não vai fazer o cliente cair no seu colo, assim como a indicação também não faz. Porque o mestrado, ele acaba te trazendo um posicionamento. E aí o teu posicionamento, se você souber usar bem, vai te trazer clientes. O posicionamento, ele serve para você se tornar conhecido, mas você tem que saber usar o seu posicionamento a seu favor. Tem advogado que tem posicionamento, mas não sabe usar a seu favor e aí não consegue trazer clientes. Eu já conversei, Ricardo, com muita gente, assim, com muitos anos de advocacia, muito experiente, que já foi professor meu em sala de aula, em cursos que eu já fiz, e que me procurou falando: Lisandra, eu tenho um grande problema de prospecção de clientes. E que ali eu falei assim: mas como? Você é um excelente professor. Eu fui sua aluna. Nossa, maravilhosa sua aula. Como que você tem um problema de prospecção de clientes? Aí olha a mentalidade que eu falei, que é o primeiro pilar que precisa ser trabalhado. A pessoa, ela não consegue usar a entrada dela em sala de aula, esse posicionamento dela acadêmico, para trazer clientes. Ela fica com vergonha de vender. Ela fica com medo de vender. Ela se coloca na posição de professor. E o que o professor faz? O professor ajuda o aluno. O professor ajuda o aluno, o professor tira a dúvida, o professor orienta. E aí ela não consegue, na hora que o aluno vem, ou na hora que a pessoa vem pedindo ajuda, ela não consegue transformar isso, tá, em contratos fechados. Ela não consegue monetizar o conhecimento técnico dela. E não tem nada de errado em você monetizar o seu conhecimento técnico, gente. Ninguém vive de ar, não. Vocês têm que começar a tirar da cabeça de vocês. Ninguém... Travou aqui. Ninguém vive de ar, não. Tá? Então, você fica com medo de monetizar o seu conhecimento. Porque é isso. Outra coisa. Gente, advogado vem de conhecimento. Você vende conhecimento e você vende os resultados que você traz para a vida do seu cliente. Quem quer que seja o seu cliente. Você não vende hora. Se você é daquele tipo de advogado que fica vendendo hora, você com certeza está faturando muito abaixo do que você poderia estar ganhando. Comece a valorizar o seu conhecimento. Você vende conhecimento. Aí eu quero trazer aqui uma outra história, Ricardo. Você já ouviu falar da história do Cadillac com motor enferrujado? Não. Isso aqui vai falar muito bem sobre a questão do advogado que tem medo de monetizar o seu conhecimento. Então, assim, existia, né, um proprietário de Cadillac, de um carro antigo, né, super antigo, que a gente tem aí colecionadores de carro antigo, e você sabe que para colecionar carro antigo é caro. Você tem que ter a manutenção do carro antigo. Não é qualquer lugar que consegue fazer manutenção do carro antigo. Não é qualquer mecânica, né, oficina de mecânica que consegue fazer a manutenção do carro antigo. Então, esse proprietário de um Cadillac, ele estava com problema no motor do Cadillac. E aí ele foi procurar concessionárias especialistas. Ó, não é qualquer oficina. Uma oficina especialista em consertar o motor do carro. Aí ele levou na primeira.
E a primeira concessionária, a primeira oficina especialista no Cadillac cobrou R$ 75.000 para fazer o conserto do motor. Ele achou caro, né, para fazer lá o conserto do motor do Cadillac dele e foi procurar outra oficina. Aí foi em outra oficina e a outra oficina cobrou 50 mil. Ele ainda assim achou caro e foi procurar uma outra oficina. Aí ele procurou uma oficina normal. Uma oficina normal. E essa oficina normal cobrou dele 10 mil. Em qual você acha que ele fechou? Se ele era uma pessoa que não estava procurando um especialista, ele fechou na de 10 mil, com certeza. Preste atenção nisso aqui, gente, para vocês refletirem. Ele fechou com a de 10 mil. Fechou com a de 10 mil. Passou um mês. O motor do Cadillac dele fundiu de novo. Deu problema. Aí ele muito chateado, porque, poxa, né, o carro lá da coleção dele, ele gostava de andar com Cadillac. Levou na segunda. Deixou lá, morreu na grana. Mais 50 mil. Já aí foram 60, né? Deixou lá. Bom, saiu de lá. 3 meses depois, de novo deu problema no motor do Cadillac dele. Ele muito chateado. Falei assim, meu Deus do céu, não consigo nem andar com meu carro não está performando direito. Levou na terceira oficina, que era especialista em motores de carro antigo, carros principalmente, né, do tipo de carro que ele queria consertar. Levou lá e rapidamente o cara da oficina olhou tudo e falou assim, o problema está aqui, ó. Ele, poxa, mas era só isso que tinha que fazer? 75 mil para você só fazer isso? Ele falou assim, olha só, a questão não está em quanto tempo leva para resolver o problema, mas sim saber qual parafuso tem que apertar para resolver o teu problema. Moral da história. Moral da história. O quanto que o seu conhecimento é realmente um conhecimento especialista, estratégico, para resolver o problema do seu cliente da melhor forma. E isso é o que acontece quando você se torna um especialista e valoriza o seu trabalho. Porque não importa o tempo que você leva para vir com uma solução com o seu cliente. E sim, é você saber muito bem qual é a solução adequada, mais adequada para o problema que o seu cliente está passando. E quando você entende isso, advogado, você que está aqui me assistindo, você muda o jogo e você muda a sua mentalidade. Você não vende hora. Você vende conhecimento e resolução de problema. E você, com a resolução do problema, você transforma a vida do seu cliente. Então, pare de cobrar por hora. Comece a cobrar pelo seu conhecimento, pela transformação que você leva para a vida do seu cliente. Quando você começa a entender isso, você começa a valorizar o seu trabalho, se posicionar da forma correta, vender os seus serviços da forma correta, sem ter vergonha. Sem ter vergonha. Então, Ricardo, você está fazendo mestrado? Você está investindo em conhecimento. Quantos de vocês já investiram aqui em muito conhecimento? Então, você não tem que ter vergonha. E você tem um público-alvo muito específico também, quando você entra lá na comunidade. E aí, aqui entrando num dos funis de vendas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, um dos funis de vendas, a gente falou ontem, rede social. Você ter uma presença forte na rede social para atrair o teu público-alvo. E o segundo é você usar, tá? Funis de vendas, tá? Canais, campanhas para você atrair o público-alvo. Só que essas campanhas vai depender de quem é o teu público-alvo e o que você vende, gente. Tá? O problema é que quando você não tem esse conhecimento, não tem essa clareza, você sai seguindo o que está todo mundo falando. Você tenta botar em prática e faz uma miscelânea, faz uma bagunça na tua advocacia. O que serve para um, serve para o outro. E o Ricardo, ele tem um público-alvo muito específico, né, Ricardo? Qual é o teu público-alvo? Meu público-alvo é LOAS, pessoas de aposentadoria, não é aposentadoria, não, benefício assistencial para LOAS, deficiente e idoso. Então, é deficiente e idoso. Então, com base nesse cliente ideal que você tem, a gente veio com uma estratégia, né, Ricardo? De você se posicionar no Instagram, no Facebook. Foi? De você estar se posicionando. E o Ricardo imediatamente começou a agir.
né, Ricardo? Porque essa é outra diferença entre advogados que conseguem alcançar bons resultados. Eles são executores. Eles começam a agir. De acordo com o direcionamento certo, eles começam a agir. E aí, o que você começou a fazer, Ricardo? Eu fiz uma landing page para poder fazer as campanhas, tanto no Meta ADS quanto no Google ADS, para poder fazer com que esses clientes específicos do público-alvo eles caíssem na landing page, onde tem as palavras-chave, os gatilhos mentais, para que eles possam cair no canal já tendenciosos a fechar o contrato. Tá. Só que isso aí, gente, que o Ricardo começou a fazer, eu sei que tem muito advogado fazendo, tá? Hoje, você começar uma campanha é muito diferente de quando você começava uma campanha lá em 2016, 2017, até antes da pandemia, até a pandemia, era muito diferente, porque tinham poucos advogados fazendo. O custo do lead era muito mais em conta, tá? Valor que você pagava em tráfego era muito mais em conta. Tinham pouquíssimos advogados fazendo. Aqueles advogados que acordaram lá atrás, quando ninguém falava ainda sobre isso, ninguém falava em tráfego para advogado, ninguém falava que o advogado podia fazer Google Ads, começaram a fazer esse tipo de trabalho, de estar aqui na rede social, depois do provimento 205, inclusive, que foi autorizado que os advogados começassem a fazer o tráfego, advogados que começaram lá atrás, hoje estão colhendo excelentes frutos, tá? Começaram da forma correta, foram fazendo, pagando baixo o custo do lead. Hoje tem muito mais gente no mercado fazendo isso. Então, é importante saber fazer da forma correta. E hoje está muito mais caro. É muito mais caro fazer isso. Isso é um dos funis para você atrair mais clientes para você de forma ativa, sem violar código de ética. É possível hoje, é autorizado você fazer uma landing page, tá? Falando de um serviço específico para um público-alvo específico. Mas não é só construir a landing page, né, Ricardo? A copy, que é o texto, ele não pode ser técnico. Ele precisa ser um texto persuasivo. Então, você usa a landing page para atrair pessoas. E aí entra uma das grandes dificuldades de advogado, saber receber essas pessoas que chegam. E aí eu queria aqui que você falasse um pouquinho de como está sendo essa experiência aqui para você, que eu sei que você está com essa landing page rodando. E hoje tem essa questão dos leads chegando para você, mas que você tem encontrado aí esses desafios para transformar leads, converter leads em reuniões, né? Isso. Eu acho que para cada público-alvo existem desafios diferentes. Os desafios que a gente encontra para idoso, para deficientes, ou mesmo para o público de luas, que é um público de vulnerabilidade social, de baixa renda, é um desafio bem específico, porque muitos deles não sabem escrever, muitos deles não sabem ler. Então, a gente bota muitas informações específicas na landing page, que são informativas e persuasivas, porque tem que ser. A gente não pode fazer, sob pena de violação de código de ética, alguma coisa mercantil na landing page. Mas mesmo em relação a considerando esse público, mesmo que a gente coloque algumas coisas na landing page, eles chegam no nosso WhatsApp, no nosso canal de conversão, com algumas dificuldades que estão bem claras lá na landing page, justamente porque eles não sabem ler. E aí não sabem escrever, muitos deles não sabem falar direito. Então, eles leem o título que está escrito Loas, e aí, por exemplo, está lá que ele não pode ter nenhum benefício do INSS, não pode acumular com nenhuma aposentadoria. E aí ele chega no WhatsApp dizendo que tem uma pensão por morte. Ou seja, é um lead desqualificado que queimou ali a sua conversão, uma coisa que já estava escrito na landing page. Então, assim, é um público bem difícil de tratar, mas não é impossível. Uma coisa que ajuda muito, que é uma coisa que eu estou colocando... Ricardo, que você está tendo essa dificuldade, cortando aqui rapidinho, que você está tendo essa dificuldade, que você falou que o pessoal chega na sua landing page e que muita gente que chega ali tem essa dificuldade, inclusive, de entender os requisitos, grava um vídeo. Eu acho que, assim, a gente tem que entender a especificidade de cada público-alvo, tá? Por isso que, assim, eu falei que são 10 canais de prospecção de clientes e que
Não adianta você querer ficar pegando um canal para você que funciona para um e não vai funcionar para você. Porque tem muita coisa a ser avaliada. Por isso que é importante um direcionamento com pessoas, com alguém que entenda, para poder te direcionar, analisar quem é o teu público. E te ajudando a contornar essas dificuldades que você vai encontrando ao longo do caminho. Como está aqui o Ricardo, tá? Que já levou lá no nosso grupo de mentoria. E aqui ao vivo, eu quero dar esse direcionamento para ele, assim como ele recebe lá no grupo de mentoria. Então, Ricardo, como você está tendo essa dificuldade da página, tá só por escrito, e você colocou lá os requisitos, e as pessoas não leem, e realmente não leem, gente. As pessoas não leem, tá? E isso, Ricardo, não é porque é uma pessoa de baixa renda, não é porque é uma pessoa que não sabe ler. Mesmo pessoas, tá? Com nível de educação mais alto. Parece que as pessoas hoje estão cegas e não leem. Não leem. Gente, vocês têm que ler as coisas. Não leem. Aí sai clicando, tá? Sai clicando sem ler. Então, para você... Hã? E aí queima a conversão, né? Porque quando você... Você vai receber um lead que não leu, que não é o lead, né? Que não é a pessoa que tem os benefícios, tem os requisitos, que passa pelos requisitos para você poder atender. E isso, gente, dá trabalho. Dá trabalho. Eu vou falar aqui que eu tenho landing page para advogados, para vocês. Landing page para advogados que têm interesse em conhecer minhas mentorias, têm interesse em conversar comigo, que clicam lá na landing page. E aí, quando o meu time entra em contato, poucos respondem. Gente, não faz isso, gente. Quando vocês começarem a botar do bolso de vocês, fazer trabalho de tráfego, landing page, vocês vão sentir o que é chegar uma pessoa que entrou na tua página, botou lá, preencheu, aí você tem uma outra pessoa que você paga para entrar em contato com o seu lead, falar com o seu lead, ou se você ainda não tem essa estrutura, você mesmo vai perder seu tempo, vai lá, falar com o lead, ele preencheu a tua página, ele entrou na tua página, então você assumiu que a pessoa tem interesse. Aí a pessoa não preenche os... Você tem interesse em entender do meu trabalho? Você clica no link e preenche lá o formulário. Mas não preenche se você não vai ver o contato da minha equipe. Porque realmente você tá ocupando o horário de uma pessoa que está trabalhando. Aí ela vai lá, fala com você e você nem responde o contato da pessoa. Então, Ricardo, para você evitar isso, voltando aqui para o Ricardo, para você entender que não é só com pessoas que não leem, não é só com pessoas que não sabem ler, é com pessoas... As pessoas não estão lendo. Elas não leem. Elas simplesmente clicam. Parece que as pessoas hoje elas têm um imã, sabe? Elas veem o negócio e clicam. Aí elas clicam. Então, bota um vídeo. Grava um vídeo com a mesma copy que tem lá. E aí, nesse vídeo, você vai falar dos pré-requisitos. Você vai falar o que é o LOAS. Você vai falar da dor do seu cliente. E você vai falar dos pré-requisitos. Olha, mas você que está passando por isso, 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 isso. Se isso aqui... né? Você preenche esses pré-requisitos. Então, clica no link aqui para você saber mais. Grava um vídeo. Para ver fazer isso. E aí você faz um teste A e B com as duas páginas. Uma com vídeo gravado. Em vez de ser texto, você bota logo em cima. A pessoa abre, é você falando. Tá? E as pessoas que entrarem em contato com você pelo WhatsApp, que você está tendo aquela dificuldade da pessoa não responder a sua mensagem ou da pessoa não ter confiança em falar com você, porque o teu público-alvo é idoso, você grava um vídeo de boas-vindas. Dá trabalho? Dá trabalho. Não é escalável? No primeiro momento, não é escalável. Mas vamos ver se isso contorna essa dificuldade. Você pega e grava um vídeo. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo. Aqui eu recebi o seu contato, aqui é o Ricardo. Então, para poder seguir o seu atendimento, aí você vai lá e fala para a pessoa, para ela deixar lá ou gravar um áudio, para ela é mais fácil. Tenta isso. Sim, eu vou fazer isso. O vídeo eu já vou fazer amanhã, para colocar na landing page. Porque é mais interessante, porque muitas vezes, quando o cliente chega o lead, ele chega no canal de conversão, a gente precisa fazer um roteiro de qualificação do lead mesmo, porque mesmo que ele chegue ali, muitas vezes ele não é qualificado.
ele não preenche os requisitos ou ele entrou na página por algum outro motivo. Então, esse roteiro de qualificação, a minha ideia é fazer esse roteiro no próprio vídeo. Porque a ideia é que as pessoas que cliquem já tenham passado por esse roteiro no vídeo, na landing page, e aí só cheguem lá os qualificados. Eu sei que isso não vai eliminar totalmente os leads desqualificados, isso é normal, mas eu acho que vai aumentar a conversão. Isso, muito bom. Muito bom é teste, Ricardo. É teste, gente. Marketing, tá? É teste. Não é receita de bolo. Não acreditem em quem fica vendendo receita de bolo. Marketing é teste. Isso tudo depende do teu modelo de advocacia, do serviço que você vende, do público-alvo para qual você vende, tá? Dos seus objetivos profissionais, do seu momento de advocacia. Então, marketing não é receita de bolo, tá? Você usar os canais de prospecção, não queira sair usando tudo. Como eu falei, são 10 canais. Então, a gente tem aí, que eu já trouxe para você, 2 canais offline. Canal offline, você ter as indicações, mas não queira viver só de indicação. E você ter recomendações. Pessoas que praticamente te vendem sem você estar vendendo. E outro canal de prospecção offline são seus próprios clientes. São seus próprios clientes. Mas isso eu vou deixar para falar numa outra live, como que você transforma seus próprios clientes em clientes recorrentes para você. E aqui o que a gente está falando hoje, né, com o Ricardo, que ontem eu comecei falando sobre um canal digital, que é a rede social, que é você estar produzindo conteúdo na rede social, no orgânico, e estar convertendo seguidores em clientes pelo orgânico, que é o que a Ana Maria começou a fazer. E você também ter campanha no digital, campanha para atrair clientes, determinado tipo de cliente para um serviço específico que você faz, que é o caso do Ricardo aqui, que ele começou a fazer essa campanha de LOAS, BPC LOAS. Só que vai dar problema, gente. Vai dar problema, porque não é assim de uma hora para outra que você vai ter resultados. E aí que você precisa entender que para ter resultados é preciso investimento de tempo, investimento financeiro. Se você realmente quer sair da estagnação e crescer a sua advocacia, você vai ter que entender os canais que existem e começar a fazer escolhas. Você não precisa pegar todos os canais. Como eu falei, tem alunos lá da mentoria que começaram com os canais, 2 canais presenciais. O Ricardo já começou com um canal digital, né, Ricardo? E como é que tem sido para você desde quando que você começou lá na mentoria? Foi março. Foi março. E como que tem sido a sua evolução desde então? Tem sido ótima, porque quando a gente entra na mentoria, a gente tem um leque de opções ali que a gente não conhece quando a gente está. Até no momento que você estava falando do mestrado ali, a gente tem um problema estrutural nas faculdades de direito que elas não ensinam a gente a ver a advocacia como um negócio. Elas ensinam a gente a ver a advocacia como uma forma de passar num concurso, uma forma de passar na OAB, mas ninguém ensina você na faculdade de direito a advogar. Por isso, muitos professores muito experientes têm medo de vender. E ali na mentoria eu tenho evoluído bastante nisso. Eu tinha um Instagram que é esse que eu estou aqui entrando, que eu não tinha nenhum seguidor praticamente. Hoje em dia eu já tenho 2.000 e pouco, mesmo com poucas publicações, porque ao contrário da Ana Maria, que tem feito isso maravilhosamente, eu tenho investido mais no tráfego, tem caído muito lead, mas uma coisa que é muito importante que a Elisandra ensina é que a gente nunca deve depender de um único canal. Porque o profissional completo ele tem que estar com um posicionamento na rede social, ele tem que estar com a landing page rodando, ele tem que estar com as campanhas ali fazendo teste. E essa é uma coisa que eu estou colocando em prática agora, principalmente a partir de amanhã, que eu já vou gravar esse vídeo para colocar na landing page. Mas lá na mentoria a gente aprende muito sobre posicionamento estratégico e sobre direção de rota mesmo. Por exemplo, uma pessoa que tem clientes que são servidores públicos, que é o nicho que eu também atuo, que eu também tenho atuado, tem dores, tem dificuldades totalmente diferentes da pessoa que tem um nicho de LOAS. Justamente porque na landing page de LOAS você tem que botar. Você não pode botar textos grandes, você tem que botar pouco texto com a letra muito grande, porque os idosos muitas vezes não enxergam. E é diferente de você atuar com um servidor público concursado, que ali já tem uma. A cópia é diferente. A cópia é diferente.
E também tem um outro tipo de canal de prospecção que você tem trabalhado bastante lá na mentoria, que é parceria, né? Isso. Parceria, eu tenho duas. Entre os colegas da mentoria. Exatamente. Eu tenho duas parcerias lá na mentoria, e são duas parcerias que estão me rendendo ótimos frutos. Tá te rendendo ótimos frutos, você tá prosperando com eles, fechando contratos. Como é que tem sido isso? Sim, tá. Algumas, assim, a parceria está sendo excelente. Como eu entrei em março, assim, eu ainda estou tendo algumas dificuldades no começo, mas não está deixando, não tá inviabilizando o crescimento. Tem tido crescimento, o retorno, assim, de clientes e de leads e de posicionamento na internet. Muito bom. Então, parceria, como a gente estava falando aqui, um dos canais. Então, olha só hoje eu já falei de 3 canais offline. Então, indicação de clientes, recomendações e parcerias, tá? E quando você está num grupo com pessoas que têm o mesmo intuito que você, uma ambiência de pessoas, de profissionais que também têm o mesmo objetivo que você, que é fechar mais negócios, fazer parcerias, agregar no crescimento um do outro, fica muito mais fácil você fazer parcerias agregadoras, como é o caso do Ricardo lá, com alguns outros mentorados da comunidade que estão fazendo parcerias e estão tendo aí frutos. E do outro lado, também falei de 2 canais de prospecção online, que foi ontem com a Ana Maria, a rede social, de você usar a rede social para se posicionar para o seu cliente certo e atrair clientes no orgânico, e você ter campanhas específicas para serviços específicos rodando aí no digital para você atrair clientes, tá? Então hoje eu falei sobre alguns desses canais, a gente vai continuar falando mais sobre isso nos nossos próximos encontros agora na próxima semana, tá? E, e aí eu queria saber de vocês aqui que estão nos assistindo, se vocês aplicam já algum outro canal. Quem está nos assistindo aí, aplica algum desses canais de prospecção? E eu vi aqui algumas pessoas. Heleno entrou, Heleno, que é o meu cabeleireiro responsável. Gostou do meu cabelo, Ricardo? Do meu novo cabelinho? Cortou há pouco tempo, eu reparei. O Heleno entrou aqui, o meu amigo Edson assistindo. Que legal. Ah, a Gabriela assistindo aqui também. A Soraya, lá da comunidade. Muito legal. Bom, gente, então olha só. Falei hoje sobre esses canais. Então, eu vou deixar aqui, Ricardo, te ajudei? Te ajudei com essa dica do vídeo, de você fazer o vídeo e gravar lá. Muito, muito. Eu vou botar isso em prática já amanhã, porque hoje eu tenho um dia bem cheio, mas amanhã eu vou gravar esse vídeo e vou colocar lá bem no começo, assim, porque Você no até a topo, palavra. tá? Oi? Tem que ser no topo, tá? Assim que a pessoa entrar, a primeira coisa, ela tem a headline bem grande e o vídeo embaixo, tá bem? Tá, vou fazer isso e amanhã eu te Isso. mostro. E aí você já deixa lá, a pessoa clica e ela clica no botão, tá? E você explica por vídeo, é muito melhor. E quem entrar em contato com você no WhatsApp, também aconselho, já que você está tendo essa dificuldade, enviar um vídeo. Tá bom. No primeiro momento dá trabalho, mas faz esse teste, tá? Então, se você se viu aqui nessa live, se você se viu aqui como esse advogado que está nesse momento de estagnação ou está no momento de crescimento e você quer aplicar mais estratégias, mais ferramentas, mais canais de prospecção na sua advocacia, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para você comentar e para você poder receber o link da ficha de interesse. Nessa ficha de interesse, você vai ter uma reunião comigo, eu vou entender o seu momento, vou entender o seu momento na advocacia, o que está travando o seu crescimento, vou te dar um diagnóstico, tá? Para que a gente possa ver se faz sentido você vir para uma das minhas mentorias, tá? Então, comenta aqui embaixo, eu quero, para que você possa receber o link da ficha de interesse. Então é isso, Ricardo, muito obrigada, tá? Faz esse teste e depois comenta lá no nosso grupo, tá bem? Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, na próxima terça-feira, tá? Estarei aqui novamente no Conexão ao Meio-Dia. Todas as terças e quartas, eu agora vou ter esse quadro aqui de lives para poder trazer para vocês, tá? Como você poder crescer e evoluir na sua advocacia. Sempre falando sobre esses 4 pilares, que são os pilares que eu trabalho. Mentalidade de negócios, posicionamento de autoridade,
estratégias de marketing, processos de vendas e planejamento estratégico, tá? Então é isso, gente. Até a próxima terça-feira, tá? Deixa aqui os seus comentários e essa live vai ficar aqui somente por 24 horas, tá bem? Tchau, tchau.